receber a grande profissional, nossa professora Carolina Mendes Faglioni, que ministrará o curso com o tema Avaliação Estética Facial e Corporal. Vou falar um pouquinho do currículo da professora Carolina. Então, a professora Carolina é graduada em Pedagogia e Biomedicina, especialista em Estética Corporal e Facial, Biotecnologia aplicada à agroindústria, mestre em Agroecologia, Ciências Agrárias. É professora pela Secretaria do Estado de Educação do Paraná, no curso técnico de Estética, Farmácia e Análises Clínicas. Atualmente, ela está atuando na área da estética, juntamente com a sua mãe, que é técnica em estética. Certo? E vale ressaltar, pessoal, que no final nós vamos abrir, então, para as perguntas. Vão deixando as suas perguntas no chat, tá certo? Eu passo, então, agora a palavra para a professora Carolina. Professora, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada, Indianara. Primeiro eu quero agradecer a todos, eu estava olhando aqui, nós estamos em muitos, isso é muito bom para uma noite chuvosa. E eu queria agradecer o convite, tá? Indianara me fez o convite de estar aqui com vocês. Então eu trouxe um tema interessante, né? Eu trabalho com estética há algum tempo, eu leciono há algum tempo no curso técnico de estética. Fiz a minha primeira graduação em biomedicina, com a pós em estética corporal e facial, tá? E eu não sei, eu até antes um pouquinho perguntei para a Indianara se estaríamos só em esteticistas ou se teriam outros graduandos, e ela falou que talvez tivessem profissionais de outra área, tá? Mas fica aqui, então, o meu muito bem-vindo a todos, espero que vocês aproveitem pelo menos um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho da importância da avaliação correta nos procedimentos estéticos, tá? Que é aquele primeiro contato com o teu cliente ou paciente, né? Eu não sei em que momento vocês estão da graduação, se já estão mais avançados, se estão no começo, então, de repente, o que eu vou falar para alguns já é o básico, é normal de acontecer, para outros pode ser que seja novidade. E no final da minha apresentação, eu fiz uma prática, tá? É uma prática que eu gravei de um protocolo pronto, de um tratamento da Adicus, e aí eu passo para vocês verem um pouquinho da prática, né, na teoria, nesse mundo de online aí. E aí, com relação a questões, o que eu puder estar esclarecendo, no final a gente abre para um bate-papo, tá bom? Eu posso começar a compartilhar, o som tá bom, tá tudo ok? Indianara, você vai me dando um feedback aí. Tá certo. Professora, só tá cortando um pouquinho a cabeça, se der para ajustar. Deixa eu subir. Aí, melhorou? Aí. Tá. Aí, qualquer coisa. Agora, a hora que eu vou compartilhar, eu tiro a minha tela, então talvez, né, alguém erga a mão, qualquer coisa assim, eu não vou conseguir ver. Aí qualquer coisa abre o microfone e me interrompe, então, tá, Indianara? Tá certo. No final nós vamos abrir para perguntas também, como a professora achar melhor. Tá. Tá bom? Isso. Fica à vontade. Então tá bom. Aí no final a gente abre, então. Mas qualquer coisa, se precisar interromper, se falhar, qualquer coisa assim, só abre o áudio aí e me chama a atenção que eu interrompo a apresentação. Tá certo. Obrigada, professora. Nada. Olha lá o pessoal falando que é de biomedicina. Eu sou da primeira turma de biomedicina da Uningá, me formei há alguns anos. Depois a gente conversa. Apareceu para vocês? Alguém? Indianara? Apareceu, professora. Certinho. Apareceu? Então, vou começar, tá?
Então, é um bate-papo bem bacana, bem interessante, eu acho super importante, eu vi ali que tem gente da biomedicina, da nutrição, da estética, então, assim, independente da tua área, essa avaliação prévia é sempre muito importante, e ela faz toda a diferença no tratamento. E eu costumo dizer que são vias de duas mãos, tanto do profissional que interroga o cliente, quanto o teu cliente que não pode omitir situações, né? Então é importante que seja um jogo aberto entre um e outro para que o tratamento ocorra de maneira correta. Então, a importância da avaliação correta em tratamentos estéticos. Eu voltei aqui para a estética, tá? Então, antes de qualquer procedimento estético, deve-se fazer sempre uma boa avaliação. Vocês devem conhecer a palavrinha anamnese, né? Anamnese é aquela que a gente vai avaliar tudo para começar, então, o tratamento, seja corporal ou seja facial. Então, antes de qualquer procedimento, a gente faz essa avaliação. Ela é de extrema importância, tá? Então, o teu paciente chega lá e tem uma queixa determinada. Então, meu problema é X. O que te incomoda? Por que te incomoda? Como é a sua rotina? Como funciona? Você faz atividade? Você não faz atividade? Como é a sua alimentação? Como não é? Tá? É disso que eu vou falar com vocês. Então, a avaliação estética consiste em etapas iniciais. E ela é sempre ali na primeira consulta. Então, no primeiro contato com o teu paciente, você vai buscar entender o que ele está fazendo ali. Quais são os desejos, necessidades. Você vai avaliar aspectos históricos. Quando você vai no médico, por exemplo, primeira vez que você vai num determinado médico, ele não vai puxar um histórico. Se você tem problema de coração, se você tem diabetes, é isso que você também vai fazer lá na estética. Tá? Então, assim, não é simplesmente vai chegando, meu problema é esse, eu vou tratar assim, e todos eu vou tratar igual. Não. Cada paciente é único. Tá? Eu não sei se vocês já tiveram contato com o paciente, como foi a abordagem, tá? Mas essa avaliação é esse primeiro contato, tá? Então, o paciente vai relatar o que deseja e você vai, no primeiro momento, escutar o que ele tem para te falar. Ali, naquele momento, você só é ouvinte, tá? Você vai só soltar questões para o teu paciente se abrir para você. E quanto mais ele contar, melhor vai ser para você, porque daí você vai ter um leque de opções para trabalhar aquela pessoa. Tudo bem? Eu estou indo muito rápido, Indianara, tá bom? Tá tudo tranquilo, pode continuar. Então tá. E por que avaliar, então, gente? Aquilo que eu falei para vocês. Não é receita de bolo. Você não vai tratar todos os teus pacientes iguais. Então, eu tenho uma paciente que tem um problema assim, eu vou tratar assim, a outra eu vou tratar assado. Mais para frente um pouquinho eu vou falar até de tipos de pele. Tá? Dentro da estética, nós temos um leque de produtos. A gente tem produto para pele seca, para pele normal, para pele oleosa, para pele mista. Eu vou usar, eu costumo dizer, em casa, por exemplo, você vai usar o mesmo creme que você passa no pé, no rosto? Eu sei que tem muita gente que usa, mas não é assim que funciona. Então, dentro da estética, a gente tem que ir direcionando, tem que ir especializando, tem que ir se aprimorando, né? Se dedicando nessa parte também. E aí começa lá com essa investigação que você faz. Às vezes o teu cliente nem sabe que tipo de pele ele tem, se ele é alérgico, se ele não é. Aí vai do profissional se dedicar para saber como lidar, como intervir com esse paciente para que ele tenha o melhor resultado e para que ele te indique, né? Quando você vai numa pessoa que você gosta do tratamento e que você vê resultado principalmente, o que você vai fazer? A primeira coisa é indicar, né? E a melhor propaganda que tem é o boca a boca. Então, os tratamentos estéticos envolvem técnicas e compostos que podem alterar o estado de saúde do paciente. E os seus resultados dependem muito da dedicação inicial que ocorre neste momento. Então, a gente vai buscar resultado e segurança, tá? Então,
primeiro você faz essa avaliação completa para depois definir qual é o tratamento que você vai aplicar neste paciente. Essa palavrinha aqui, ó, segurança, é muito importante, tá? Os técnicos de estética, eles têm ali um limiar que eles podem trabalhar com alguns procedimentos, eles podem fazer, vamos falar lá em ácidos, né? Eles podem ir até ali, dali para frente eles já não podem mais. Por quê? Porque se algo de errado acontecer, a responsabilidade é muito grande. Então, de repente, ele não vai saber como agir com essa intercorrência. Então, o menos é sempre mais. Você tem que ir aos pouquinhos, crescendo dentro da tua profissão, se especializando, adquirindo mais e mais conhecimentos para ir dando passos a mais, tá? Então, sempre o menos vai ser mais. Avaliação minuciosa. É papel fundamental, então, tá? Na hora de você definir o procedimento que você vai oferecer, aquilo que eu falei. Não adianta você oferecer um tratamento à base de dermocosmético oleoso para uma pessoa que já tem pele oleosa, né? Você vai estar só piorando o quadro dela. A cliente chega com uma queixa de celulite, você vai trabalhar uma flacidez, por exemplo. Então, é na avaliação inicial, no primeiro contato com o teu paciente, que você vai ver o que é que você pode trabalhar para atingir o objetivo que ela deseja. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que tem cliente também que quer alguns milagres que o esteticista não faz. Tá? Então, também não promete o que você não vai conseguir cumprir. Eu trabalho com micropigmentação também, e às vezes o cliente quer uma coisa que você fala assim, não dá. E aí eu quero. Então, daí é melhor você perder o cliente do que você prometer uma coisa que de repente vai te marcar negativamente, né? Então, a tua carreira fica marcada negativamente por uma coisa que você foi atender o desejo de uma cliente. Então, tem coisas que não dão. Então, lá. Como que você vai identificar? Através das queixas, tipo de pele. Aqui eu falei tipos de pele, às vezes a cliente não sabe que tipo de pele ela tem. Então, vocês estão aí no banco de uma faculdade, acredito que se dedicando bastante. Então, vocês têm dermato, tem cosmeto, tem, né, inúmeras disciplinas aí, facial, corporal, que é exatamente para aprender isso. Então, você vai descobrir fototipo, você vai descobrir o tipo de pele, para você indicar o tratamento certo. Porque às vezes a cliente não sabe o tipo de pele que ela tem. Ela pode deixar algumas dicas. Então, eu produzo mais óleo nessa região. Aqui escama mais. Aqui é assado, aqui é assim, aqui é assim. E aí você vai descobrir esse tipo de pele e vai tratar corretamente. Tá? Então, daí tem as indicações, as contraindicações, e qual tratamento vai trazer mais resultado. E assim você vai ter segurança para desenvolver um plano de trabalho. Ao longo da graduação, do curso técnico de vocês vão aprender a montar protocolos também. Tá? Então, eu acredito que com o desenvolver do curso, vocês vão, já nos finalmente, vocês vão aprender a montar, então, protocolo facial, protocolo corporal, porque às vezes a gente fala assim, mas se não é receitinha de bolo, como que eu vou fazer? Né? E aí que vem o importante de você estar estudando e se aprimorando para você saber o que associar com o que, se você vai associar um equipamento com um manual, se você vai trabalhar só manual, né? Face, corpo, o que eu faço primeiro, por onde eu começo? Então, vamos pensar, vou trabalhar um facial. O que é ideal? Começa com uma limpeza de pele para o teu cliente. Começar assim, vamos tirar o que está sujo e vamos começar um tratamento legal. Vou fazer um corporal. Vamos começar com um detox? Aí faz lá um tratamento de detox e começa com um protocolo que você desenvolveu, seja para celulite, né? Para flacidez, o que for. E como essa avaliação, então, funciona? Eu estou falando que ela é importante, e como que ela funciona? Então, ela acontece normalmente durante a primeira consulta. Então, primeiro você conquistou lá a cliente. Eu quero fazer um tratamento estético, vou lá no seu espaço, na sua cabine, lá para a gente conversar.
Essa primeira conversa é a tua primeira consulta. Você já vai chegar fazendo? Não. O ideal é não chegar fazendo um tratamento. Você vai chegar e no primeiro momento vocês vão conversar, tá? Então, esse primeiro contato com ela como profissional. Às vezes ela já é sua amiga, mas ali é um primeiro contato como profissional. Então, você divide lá em 3 etapas esse momento. Primeiro, esse preenchimento da anamnese, da ficha de anamnese. Essa ficha, gente, é uma ficha que vocês podem ter pronta. Tá? E vocês podem montar, se vocês digitarem lá no Google. Ficha de anamnese tem 1 milhão de fichas lá à disposição de vocês. Posso pegar uma pronta? Pode. Posso melhorar essa? Pode. Posso tirar o que não me interessa? Pode. A ficha é sua, tá? Só que algumas perguntas não podem faltar ali, né? Então, você pega e monta a sua ficha de anamnese corporal. Imprime bonitinho. Tenha várias delas impressas em branco, que neste primeiro momento é o momento que a tua cliente vai preencher essa ficha. Então, no primeiro momento, se dividiu lá em 3. O primeiro momento, então, é esse preenchimento. Quem vai preencher? Ideal que ela preencha. A cliente preenche, de preferência de próprio punho, e faz ela assinar. Por que é importante? Em tempos em que vivemos, é importante que o cliente assine o que ele está falando. Então, de repente, você perguntou se ele é alérgico a alguma coisa, ele disse que não e ele era. E aí você usou o produto que ele era alérgico, e lá estava dizendo que ele não era, deu uma reação, sei lá, de repente esse cliente resolve que vai te processar, você vai ter problema, e você não tem nada que comprove que ele disse aquilo ali. Então, começa por aí a sua defesa, uma ficha de anamnese bem feita, tá? Se é gestante, se tem neoplasia, se tem... Porque daí, gente, entram as contraindicações, tá? Então, se o paciente é um paciente que faz um tratamento de câncer, por exemplo, e você usa algum tipo de aparelho elétrico, alguma coisa, venha dar alguma reação, alguma coisa, então evitem transtornos. Então, pede para o teu cliente ali na sua frente preencher a ficha de anamnese. Depois você vai fazer um exame físico, você pode medir, pesar, fazer índice de massa corpórea, tá? E o que é importante? Anota na ficha. Então, a primeira folha lá da ficha são só perguntinhas, a segunda é de controle seu. Peso, altura, né? Coloca tudo certinho, faz uma tabelinha, e você pode colocar assim, se ela fechar um protocolo com você, um tratamento. Então, você pesa, faz esse índice, faz as medidas lá com a fita, no primeiro dia, no meio do tratamento e no final do tratamento, para você mostrar para ela a evolução. Pacientes fiéis não largam esteticista nunca mais, tá? E eles vão, quem gosta, vai só mudando o protocolo. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, né? E eles são dependentes daquilo ali, como se fosse uma terapia. Eles vão na massagem como se eles fossem no psicólogo. Eu falo, a minha mãe é técnica em estética há muitos anos. Eu trabalho muito menos com estética do que ela, porque eu trabalho mais com educação do que com a mão na massa. E ela nunca faltou cliente para ela. Tem cliente que está lá desde que ela começou. Você olha para cliente, o cliente teoricamente não tem problema nenhum físico, assim, tá tudo no lugar. Mas elas vão lá como se fosse a terapia delas. E elas fazem a massagem, faz lipoescultura, faz drenagem, e vão só mudando o protocolo, mas estão sempre lá, tá? Então, elas são fiéis mesmo. E aí, o terceiro passo, a terceira etapa dessa avaliação, então, é esse registro fotográfico, tá? Para você fazer o antes, o durante, depois, o antes e depois. Aí, com fotografia, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? De não divulgar, primeiramente. Divulgação de foto em redes sociais, eu sei que hoje o marketing digital está em tudo, né? Daí, assim, posso, se você tiver autorização do teu cliente, de preferência por escrito, tá? Você não pode divulgar e nem fazer a foto se ela não te autorizar. Então, é sempre importante você ter essa autorização aí, tá?
porque a gente tem a tendência de fotografar e jogar na rede. E às vezes, mesmo não tendo rosto, essas coisas, a pessoa se conhece, então evita problema também. Então, registro fotográfico, se for para ficar para você, eu acho super interessante. E ainda assim é interessante você pedir a autorização da cliente, tá? A anamnese, então, é essa entrevista, tudo isso. Professora. Oi. Só um instantinho, você pediu para interromper, podemos? Pode. Tem duas pessoas que levantaram a mão, que é a Jorlene e a Cristina. Pode falar que daí a Pro eu não consigo ler, tá? Jorlene, pode abrir, por gentileza, o microfone? Jorlene? Oi. Acho que não. Pode prosseguir, professora. Então tá. Pode interromper a hora que for, tá? Senão fica, de repente, até maçante. Mas a hora que quiser, só interromper. Eu escuto os plim-plim aqui, mas eu não consigo ler. Então, a anamnese é tudo isso que eu falei, tá? Então, esse primeiro momento é o bate-papo, onde você vai conhecer, é aquilo que eu falei. Às vezes você já conhece, às vezes é sua mãe, sua tia, sua avó, sua amiga, sua vizinha, mas você conhece como amiga e não como profissional. Então, é o teu momento profissional de se valorize com relação a isso, tá? Não deixem de fazer anamnese. É extremamente importante. Mas eu já faço um corporal nela, agora ela quer fazer um facial. Faça anamnese do facial. Face é uma coisa, corpo é outra coisa, tá? Então, faça uma outra ficha agora de uma anamnese facial. Então, tá, qual é o teu problema no rosto? Qual é a tua queixa? Onde você acha que dá para melhorar? O que você procura? Vamos estudar um protocolo para fazer na sua face, tá? E estudem, gente, porque a área da estética, cada dia tem uma coisa diferente. É impressionante, que a gente acompanha assim e é coisa de louco, né? Então, você vai ali diagnosticar o paciente, indicar o tratamento mais correto. Prof, eu vou indicar esse tratamento nesse primeiro momento? Talvez não, tá? Por quê? Porque você não sabe, você vai pesquisar, você vai estudar, você vai ver o que tem no mercado, você vai procurar, né? Aquilo que eu falei, todo dia tem coisa nova. Então, fulana de tal tá com queixa, já vou indicar isso aqui para ela. Talvez não seja o momento de você indicar, vai ver primeiro se isso se encaixa, né? Aí viu, estudou, fulano, já montei um protocolo legal para você, vamos marcar, blá, 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 né? Ou então já deixa ali marcado para o próximo, quando ela chega, você explica o que você vai fazer, e aí você pode começar o tratamento, tá? Aí eu coloquei aqui as demais etapas de avaliação estética, como análise da pele, da região a ser tratada, devem ser feitos somente após o preenchimento da anamnese. Então, você preencheu, joga ali a tua cliente na maca, na sua cadeira, e vai avaliar com os seus conhecimentos o que você acha e tal, para você já ir pensando que protocolo você vai associar nesse tratamento. Aí eu montei a ficha de anamnese para vocês terem uma noção. Talvez como eu falei lá no comecinho, talvez vocês já saibam tudo isso, tá? Mas para alguém que está começando ou alguém que é de outra área, seja uma coisa nova, tá? Então, o que tem que ter nessa ficha? Aí eu coloquei questões abertas, fechadas, eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês. Então, as perguntas mais relevantes a serem feitas durante o preenchimento de uma avaliação estética. Perguntas abertas. Comece a entrevista com esse tipo de pergunta. Por quê? Porque você vai dar liberdade para a pessoa falar. Não vai ficar naquele sim, não, sim, não, sim, não. Não é isso que você quer. Você precisa que o paciente diga. E às vezes ele vai falar e oral com você, e a hora que ela for embora, você vai atender outra e outra e outra. No fim do dia, quando você for estudar a ficha daquela cliente, para ver o que vai montar, você já não lembra mais nada. Você só vai saber que ela não fuma, que ela não anda de bicicleta, que ela não faz atividade física, que ela não bebe, e só. E aí, não adiantou nada. Então, coloca umas questões abertas, deixa a cliente falar. Por exemplo, qual é o motivo dessa consulta? Por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu estou com muita celulite no bumbum, eu quero resolver essa celulite, tá? Ou por que você procurou? Por quê? Porque eu tenho uma amiga
que fez um tratamento aqui com você, o corpo dela mudou, eu quero ver se tem jeito aqui também. Sabe assim, eu quero trabalhar isso, aquilo, deixa ela colocar ali no papel. Perguntas focadas, o que mais te incomoda, tá? Então, descreve, coloca aí no papel para mim. E outra coisa que é importante, você usa algum tipo de cosmético? Faz parte da sua vida? Porque a gente é bem sem vergonha. A gente sabe que tem que usar filtro solar 3 vezes por dia, que tem que passar o creme do rosto no rosto, da área dos olhos na área dos olhos, do pé no pé, mas no fim a gente acaba usando tudo, junto e misturado quando usa, porque muitas vezes a gente esquece. Filtro solar, por exemplo, a gente passa de manhã. Quando é na hora do almoço você esquece, ou um dia você lembra, no outro não. Ah, mas hoje está chovendo, hoje não precisa. É a luz que a gente fica exposto, que a gente não dá valor a ela, né? E aí, com o tempo, vem as manchinhas e a gente não consegue fugir dela. E aí, o tratamento que vem depois, que não é o preventivo, ele sai mais caro e ele, às vezes, é até mais difícil de ser solucionado. Vocês têm que embutir na cabeça das suas clientes que o preventivo é sempre o melhor, né? Então, aqui você vai deliberar a área, né, a ser questionada e deve conceder uma liberdade de resposta ao paciente. Eu coloquei a imagenzinha que tem gente que reclama de estria, celulite, flacidez, gordura localizada. Às vezes ela vai reclamar de tudo junto. Ah, eu tenho isso, dá um jeito. E daí vem as perguntas fechadas, né? Que são aquelas que vão permitir respostas como sim ou não. Às vezes um número, por exemplo, qual a sua idade, se você tem filhos, quantos filhos. Às vezes a pessoa pergunta se o parto foi cesárea, se não foi. Todas as perguntas são importantes. Por quê? Por exemplo, se foi uma cesárea e ela vai tratar um corporal com você, você já vai conseguir ver como é a parte de cicatrização dela, né? Questão de flacidez. Então, tudo isso é muito importante. Faz uma ficha de anamnese bem completinha, que vocês não vão se arrepender. Não é uma coisa que a cliente vai responder em toda a sessão. Se fosse uma coisa que todo dia que a cliente fosse lá, ela tivesse que preencher, ficava maçante, ficava cansativo. Mas como é uma coisa que vai ser uma única vez, exceto se ela for fazer um facial ou se mudar alguma coisa na rotina dela, né? Faz bem feitinho, porque é um documento para você. Então, exemplos. Você usa protetor solar todos os dias? Sim ou não? Quantas vezes você aplica o filtro solar? Daí ela vai dar uma mentidinha lá na ficha. Mas é importante para você saber, principalmente se você for fazer ali um facial, né? Que o fotoenvelhecimento facial é mais rápido. Inclua perguntas relacionadas ao histórico de saúde do paciente. Aqui é extremamente importante ter essa questão na sua anamnese. Porque é aquilo que eu falei. De repente você vai trabalhar com ácido com uma paciente que não aceita e você vai ter um problema muito sério, né? Então é importante perguntar. Para diabetes, diabético a gente sabe que tem um problema seríssimo. Alergias são problemas seríssimos, você pode ter um efeito, né? Às vezes até retardado a aplicação, às vezes não é na hora. Tudo é muito importante. Então, relata na tua ficha. Tá, relatei, mas e aí? Se eu quero fazer, estuda o que você vai aplicar na tua cliente, tá? Então, eu vou aplicar um ácido, um salicílico, um glicólico. Ah, mas ela relatou aqui que ela tem alergia a isso, isso, isso. Vamos ver qual é a interação disso com isso? Se eu não vou ter problema de aplicar e queimar, né? Às vezes é importante fazer um testezinho em uma determinada região, tá? Então, muito cuidado com isso. Tem alergia, pode tirar, às vezes, porque às vezes a paciente não sabe que tem alergia, né? Às vezes você aplica e ela reage de maneira negativa, você tem que tirar esse produto na hora. Alergia é uma coisa bem interessante, porque às vezes você pode ter alergia de determinado elemento em qualquer momento da vida.
Então, você nunca foi alérgico a corante alaranjado, por exemplo. E, de repente, amarelo, corante amarelo. E, de repente, um dia, você faz uso de uma mostarda e aquela mostarda desenvolve um processo alérgico. Então, isso pode acontecer em qualquer momento. Então, aqui ninguém está isento de ter um problema em consequência de algum dermocosmético aplicado, tá? Você coloca lá na anamnese, alergia a algum medicamento, algum problema cardíaco, outros pontos, né? Tipo, a pessoa tem um marca-passo, de repente, você vai colocar um eletroestimulador lá. Então, né, é esse tipo de coisa que a gente tem que cuidar. Os detalhes são essenciais para evitar problemas durante a realização de qualquer procedimento. Tá? Então, sempre a ficha de anamnese vai ser o momento de cautela, de cuidado, que ali ela vai relatar. Eu falo ela o tempo todo, mas pode ser o cliente, né? A cliente ou o cliente. Os homens têm procurado muito tratamento também. Então, esse momento do preenchimento da ficha é de extrema importância. Hoje é uma gama enorme de tratamentos estéticos, tá? Enorme. Na avaliação, as dúvidas são solucionadas. Ah, mas e se eu não sei solucionar, gente? É igual eu falei para vocês no começo. No final, a gente faz um bate-papo. Vocês vão me perguntar. E se eu não souber responder? Eu vou pesquisar. Eu vou pegar o e-mail de vocês. Hoje tem WhatsApp. Eu vou voltar aqui com uma resposta. Ninguém fica sem resposta, a menos que não tenha, tá? Então, assim, você vai solucionar no momento as dúvidas que você sabe solucionar. O que você não sabe, você vai estudar e vai trazer uma solução para aquele cliente. O objetivo é que o paciente saia compreendendo exatamente todo o tratamento, tá? Então, o que é importante? Você não vai mentir, você vai falar, ó, segundo a tua ficha, nós podemos trabalhar com você isso, eu acho que isso vai dar resultado, isso talvez não dê. Seja bem sincero, que você cativa e conquista teu cliente. Então, o protocolo de tratamento deve ser focado no objetivo, tá? Então, é aquilo que eu falei. Não adianta ela chegar reclamando de estria e você tratar só a celulite. O problema, talvez ela tenha celulite, ele tenha celulite, mas a queixa é estria, ela também tem estria. Então, vamos focar no objetivo do paciente, depois a gente vê o que mais que a gente pode agregar, oferece um outro tratamento, conquista o teu cliente. Um protocolo bem estruturado é fundamental, tá? Não basta simplesmente aderir protocolos prontos. Posso pegar um protocolo pronto? Claro que pode. Se ele está dentro do objetivo que você quer alcançar para aquele paciente, pode. Posso melhorar ele? Claro que pode. Se ele cabe ali, pode usar sem problema algum. Aquilo que eu falei, vocês vão aprender. Ah, eu aprendi a fazer um protocolo de detox. Posso? Pode. Ele se enquadra? Se enquadra. Então, manda ver. Sim, não tem por que não. Só que você não pode usar protocolo pronto para todo mundo, porque não é todo mundo que tem o mesmo problema, não se encaixa para todo mundo. Agora, se encaixar, manda ver, tá? E se você estiver tendo resultado, melhor ainda, né? Aprimora, mas manda ver nos protocolos, vocês terão seus protocolos. É necessário estruturar bem o caminho para chegar a esse objetivo desejado. O protocolo completo será estruturado utilizando todas as informações. Então, é aquilo que eu falei, você vai pegar a anamnese e desenvolver o protocolo. E essa avaliação tem média de 45 minutos a 1 hora, que seria o tempo de uma sessão, tá? Exceto se você for fazer alguma coisa muito elaborada, normalmente as sessões de tratamentos estéticos são de 45 minutos a 1 hora, tá? Menos que você vai trabalhar mais de uma coisa e tal, aí você acaba estendendo um pouquinho. Talvez tenha ficado pequeno, mas eu coloquei para vocês um exemplo de ficha de anamnese, tá? Aqui, eu peguei da Adicus, inclusive o protocolo do final é da Adicus também.
uma ficha de anamnese corporal. O que eu não falei que é extremamente importante? A ficha tem que ter nome, tá, do teu paciente, idade, endereço, tá, data de nascimento, seria aquele cabeçalho clássico, né? Super importante. Então, a idade, porque você vai ver que existem tratamentos para quem tem 20 anos que não servem para quem tem 40, tá? Então, esse é fundamental. Uma data de nascimento, um número de telefone, isso aí tem que ter em todos. Daí depois, desconfigurou, tá? Tem um histórico aqui. Tem uma outra perguntinha aqui, ó, que ficou desconfigurado, que fala assim, em caso de emergência, avisar. Porque se vier a acontecer qualquer coisa, às vezes nem relacionado ao procedimento que você está fazendo, quem que eu recorro, sabe assim? E se a pessoa quiser deixar um contato, né, algum número ali, ela pode deixar. Aí aqui tem antecedentes cirúrgicos, se já fez algum tratamento estético, antecedentes alérgicos, daí ele pergunta sim ou não, e pergunta qual. Então, ao mesmo tempo que é uma questão fechada, é uma questão aberta. E daí fica a critério de vocês montar essa ficha. Isso aqui é importante ter impresso, pelo menos que você trabalhe já de forma informatizada, que você tenha sistemas e tal, você consegue fazer ali um cadastro num sistema já informatizado. Caso contrário, ó, na mãozinha. E eu falei também que é importante a mãozinha, né? Para o teu cliente preencher é muito importante, tá? Caso contrário, imprima, faça ele assinar uma via dessa ficha de anamnese, tá? Aí tem vários, ele pergunta do ciclo menstrual, varizes, lesões, hipertensão, tá? Epilepsia. Aqui que eu falei da ficha de medidas. Então, aqui tem medida de braço, de busto. Por quê? Porque tem gente que quer emagrecer braço, né? Que quer fazer tratamento para diminuir a flacidez de braço. Então, você coloca lá uma radiofrequência, o que você achar que faz parte do seu protocolo. É importante sempre fazer uma medida antes, uma medida no meio e uma medida no fim. Então, são 10 sessões. Faz uma na primeira, uma na quinta e uma na 10ª sessão, para você ver a evolução, se deu resultado, se não deu, tá? Aqui tem de tudo, até quadril, cintura, abdômen, até panturrilha, para ver se diminuiu a medida de panturrilha. Outra coisa importante, a minha mãe trabalha assim, ela coloca a data e a assinatura da cliente, para provar que o cliente foi naquela sessão, para você contar certinho e não se perder. Tá? Então, você coloca lá. Aqui é mais elaborado. Então, você tem a data, o número da sessão e o que você fez. Trabalhou eletroforese, fez drenagem, fez endermo, fez ultrassom, o que você fez? Se você tem essa gama de equipamentos, por exemplo, ultrassom, vácuo, a rádio, o que você tiver, se tiver, né, como especificar aqui, legal também. Por quê? Porque hoje eu vou trabalhar o endermo, semana que vem, quando ela vier, eu não vou trabalhar, vou fazer só manual. Aí na outra eu vou fazer endermo de novo. Não, na outra eu vou fazer uma corrente russa, sei lá, não sei qual é o seu protocolo, é você que criou. Mas você vai discriminar e não vai se perder ao longo do tratamento do cliente. Como assim, endermo? Em dermologia, o endermo é um tipo de equipamento. Eu não sei se vocês já viram a parte de eletroterapia. Ah, eu não faço estética. Ainda não? Ainda não. Então, dentro da estética, tem um monte de equipamento. Prof, mas e daí? A gente vai se formar, a gente não tem dinheiro para comprar equipamento. Não tem problema, faz manual, usa bambu, usa pérola, pedra, né? Usa o que tiver, usa a mão, mas com o tempo vocês vão adquirindo o que vocês acham que é importante. Então, eu sempre aconselho um vapor de ozônio para fazer uma limpeza de pele, um endermo, que ele faz um vácuo, né? Eu
Eu até poderia ter trazido, né? Mas é que daí ia ficar mais longo ainda. Mas a gente pode marcar um outro bate-papo também, para falar de equipamentos estéticos. Um ultrassom, né? Uma maleta facial. Só que isso aí é com o tempo, vocês vão adquirindo, tá? Eu acredito que durante a graduação vocês vão ter algum contato com alguns desses, eu não diria com todos. Porque tem equipamentos que custam bem caros. Tá, mas e aí? Eu vou trabalhar como empregada em uma clínica estética que tem todos os equipamentos. Você vai ser treinada para isso. Ah, não se preocupem. Vocês só precisam ser interessadas e interessados. Porque daí vai ter sempre alguém para te ensinar. E você vai buscar o porquê daquele equipamento, para que ele serve. Tem equipamento que tem mais de uma função, tá? Então, aí que vem essa associação de tratamento com o equipamento. Então, mais um serve para celulite, quebra de gordura, e o outro para flacidez. Então, eu posso usar um Indermo, por exemplo, que promove vácuo, que você puxa a pele da tua cliente para uma pessoa que é flácida? Teoricamente, não. Você tem que saber o porquê do não. Se ela tem predisposição a ter flacidez, você vai estimular essa flacidez? Não. Né? É igual eu brinco, que tudo o que a gente vai fazer, a gente tem que fazer para cima. Por que para cima? Porque a tendência da gravidade já é jogar para baixo. Então, a gente cai, né? Ao longo do tempo, tudo cai. Então, quando você está fazendo algum tratamento, vai contra, né? Tenta ajudar com a tua força ali, jogando para cima, porque a tendência é ir para baixo, tá? Mas isso aí vocês vão vendo ao longo da graduação, então, e é bem bacana. Tá? Eu trabalhei bastante com a parte de eletroterapia. Então, eu tive contato com vários desses equipamentos. E aí você vai estudar. Não só o manuseio, tá? O pessoal da fisioterapia também, não sei se tem gente da fisioterapia, mas o ultrassom, ele pode ser estético, né? Tem função para estética, o mesmo equipamento. E função para fisioterapia. O que muda? A frequência, a amplitude, o tempo, a aplicação. Eu vou usar em tal área, na estética sim, na fisioterapia não, entendeu? Mas então vocês ainda vão ter esse contato. Talvez quem está no comecinho ainda não viu, não tem uma noção, mas vocês vão ter, e num outro momento, se a Indianara quiser também, eu me coloco à disposição, a gente monta um bate-papo sobre eletroterapia, tá? Ah, com certeza, professora. Aproveitando aí o ensejo, nós temos um perfil no Instagram. Quando quiser, nós podemos agendar uma live. Ai, ótimo, a gente pode falar. Eu monto pelo menos os básicos, né? Não adianta falar que eu vou falar de todos, porque todo dia tem uma coisa nova. Temos, é verdade. Então a gente monta os básicos. Tem novidade, né? Bem isso. Mas pelo menos os básicos, para elas terem uma noção, a gente pode montar assim. Tá? Depois a gente combina, então. Aí, dando sequência aqui, então, essa ficha de anamnese que eu falei até agora era corporal. E agora tem aqui uma facial. Lembra que eu falei que se a mesma cliente quiser fazer um tratamento facial, um corporal, não tenha preguiça, monte as duas anamneses dela, tá? Então, você faz lá um corporal, onde você vai ter todas as informações de corpo, né? Eu falo, na verdade, o corpo, ele começa do colo para baixo aqui, do ombro, né? Então, você vai trabalhar braço dentro do corporal. Por quê? Porque colo a gente trabalha em facial. Envelhecimento de colo, muito do tratamento que você fizer no rosto, você faz no colo. Então, você faz colo, pescoço e rosto, tá? Aí tem, assim, as mesmas perguntas, aí o que vai mudar aqui é tipo de pele, se você usa filtro solar, se você fuma, né? O tabagismo interfere bastante no envelhecimento precoce. Exposição ao sol, se você é uma pessoa que tem alguma profissão onde você fica muito exposto, ou se você é rato de sol, de praia, esse tipo de coisa é importante também. A gente acha que não, mas tem muitas marquinhas que aparecem, às vezes até precocemente, que é tudo em decorrência do mau uso de um filtro solar ou de uma exposição em horário errado, tá? Então, tudo isso você joga lá na sua ficha para você saber se vai interferir ou não. Por exemplo,
aqui a gente está falando da estética, eu comentei da micropigmentação. Quando a gente faz a micropigmentação, é muito importante você saber se a pessoa trabalha, por exemplo, se ela é uma professora de natação, que ela fica na água o tempo inteiro, ou se ela é uma cozinheira, que ela tem acesso a vapor diretos, né? Se trabalha nesse tipo de profissão, por quê? Porque a durabilidade do procedimento talvez não seja a mesma. Ah, mas por quê? Porque ela tem externo, né, um agente externo, que influi para que esse procedimento dure menos, né? Então, talvez uma pessoa que não tem essa exposição, o mesmo procedimento dure mais. Tem a ver também com o organismo e tal, mas a atividade laboral da pessoa influi também nesse tempo de durabilidade de procedimentos. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, você pode marcar, aí, às vezes até tem, você pode imprimir um rostinho e marcar. Então, onde que tem marquinha, pinta, marca de expressão, então você pede para a pessoa, igual quando a gente vai fazer botox, que pede para fazer aquelas caretas e tal, marca tudo onde é queixa da tua cliente, presença de oleosidade, você pode, se você é uma pessoa que prefere marcar ali em desenho, você já vai riscando tudo, você vai fazer do seu jeitinho aqui. E agora eu começo falando, então, de tipo de pele. Eu falei para vocês agora da importância de uma avaliação prévia, no primeiro momento, que é uma ficha de anamnese. Beleza. Só que daí, como eu disse para vocês inúmeras vezes, vocês precisam continuar estudando. Não adianta a cliente chegar lá para você e relatar um monte de coisa e você não saber o que fazer com ela. Perdeu o cliente já, nem adianta. Então, você pode ter 30 anos de profissão de esteticista e se você ficar no mesmo, você não vai conquistar espaço, né? Então, eu falei dos equipamentos, que toda semana tem coisa nova, creme, protocolo, produto, toda semana tem coisa nova também. Então, você tem que descobrir para que serve, se eu preciso ter aquilo, se eu tenho público para aquilo. Às vezes você vai se formar técnica estética, vai dizer para mim assim, eu gosto só de fazer facial. Então, se especializa em facial. Eu tenho inúmeras alunas que falavam assim, eu não gosto de corporal. Corporal cansa. Corporal eu não tenho público. Corporal isso, eu quero ficar só no facial. Então, investe em facial, vai fazer curso de facial, vai aprimorar a tua limpeza de pele, vai ver ácido, porque assim, ácido você trabalha no inverno, você não vai aplicar fazendo tratamento de ácido no verão, porque a tua cliente, a tua paciente, eu uso muito o termo cliente, me desculpem, tá? É paciente ou cliente. É que eu aprendi na minha graduação, e quem procura tratamento médico não é paciente, é cliente. Porque paciente não tem paciência de ficar esperando, né? Mas tanto faz, podem usar o termo paciente, na escrita eu usei tudo paciente. Eu estava falando do ácido no verão, porque o paciente vai dizer para você que vai cuidar, talvez ele não vá cuidar. E aí, você está fazendo, você está investindo tempo, você está investindo produto bom em um tratamento facial, um ácido, por exemplo, que não é assim, uma única aplicação, é um tratamento, você vai fazer uma vez, vai descamar, depois você vai aplicar de novo, vai descamar. E precisa de um cuidado. E às vezes ele não vai cuidar com filtro solar, não vai cuidar com exposição, e aí pode manchar, pode não dar o resultado que você queria, você vai ficar decepcionado. E às vezes não foi nem culpa sua, você fez tudo certinho e ele não colaborou, tá? Então investe, é facial que eu gosto? Então eu vou investir. Vai ser assim. No inverno eu vou vender pacote de peeling, essas coisas. Tá chegando o verão, então a mulherada quer rejuvenescer, quer estimular a produção de colágeno, quer isso, quer aquilo. Eu vou investir numa eletroterapia facial, você vai usar um equipamento, né, de estimulador de colágeno, vai aplicar uma vitamina C, sei lá. Porque daí no verão elas têm que estar bonitona, mas você tem que ter tratamento pro ano inteiro. É facial que você gosta? Vá trabalhar facial. Faça curso de facial e investe em facial. Eu gosto de corporal. Eu vou investir em corporal, vou fazer curso de corporal, vou ver o que tem de equipamento, vou ver o que tem de
kit de produto para celulite, enfim. Eu gosto de tudo, trabalha tudo junto, misturado, só que evolui, não fica na mesmice, tá? Então, aqui eu coloquei tipo de pele, daí já mais voltada à facial mesmo, tá? Tem público, tem público, tá? Tem público para tudo. E outra coisa, tem um monte de esteticista e tem mercado para todo mundo, tá? Então, desenvolva o teu trabalho bem feito que não faltarão pacientes. Eu não tenho spa. Começa atendendo domicílio, né? Tem gente que até prefere, não precisa nem sair de casa. Chega lá com a sua maletinha, faz o procedimento, vai embora. Ganha dinheirinho e vai embora. Não tem equipamento, não tem problema. Muita gente começou sem equipamento. Com o tempo, você se organiza e vai investindo, tá? Então, vamos falar de tipos de pele. Muitas pessoas têm dificuldade em saber. Lembra que eu falei da ficha de anamnese? Tem cliente que não sabe. Tipo assim, eu não sei como que é a minha pele. Ainda passa a mão assim? Sei lá, acho que é oleosa, tá suja, tá? Então, cabe o quê? Cabe ao profissional determinar. Então, você vai estudar para saber. A gente tem, entre as brasileiras, o tipo de pele mais comum, tá? E os mais difíceis de se encontrar. Tem tipo de pele que só bebê tem. Então, você vai determinar ali na tua cliente o que você acha que é uma pele mista, uma pele oleosa. Por quê, prof, é importante? Para você saber o que trabalhar, tá? Então, agora eu vou falar de face. Então, essa informação é muito importante. É a partir daí que você vai saber o produto ideal e mais indicado à necessidade daquela pele daquela cliente. Porque senão você vai ter um efeito rebote. Ou seja, você vai fazer um tratamento e vai acabar com a pele. Então, por exemplo, ela é uma paciente que tem pele oleosa. Você vai usar um produto que não é livre de óleo, você vai potencializar, né? Então, você vai ter um efeito negativo. Quais os tipos de pele que podemos identificar? Normal, seca, mista, oleosa e uma pele sensível. Eu diria que pele normal quem tem é bebê, tá? Aquela bem boazinha, bem linda, suave, pele de pêssego. E a mista é aquela mais comum entre nós, que é a da região T, tá? Onde a gente tem uma mistura de pele seca e pele oleosa. Então, determinada região é oleosa, tende a ter mais oleosidade. E determinada região é seca. Eu falei um pouquinho de cada um deles. Então, aí a importância de utilizar o produto certo para o seu tipo de pele, tá? Você sabendo qual é o tipo de pele, você vai ter um tratamento específico e voltado para a necessidade dessa pele. Cada um é feito para se adaptar da melhor maneira. Algumas pessoas usam produtos indevidos, tá? Que é aquilo que eu falei, que daí pode ocasionar problemas e piorar a situação da pele. E vai realçar os efeitos negativos. Por que então não é receitinha de bolo? Porque o que a minha pele aceita, a pele da Indianara, de repente, não aceita, tá? Então, é aquela história de que, usa esse que é bom. É bom para mim, mas para você talvez não seja. Às vezes a gente até experimenta e ou dá certo ou dá errado. A gente tem que cuidar, às vezes paga caro num produto porque é bom para amiga, mas para a gente não foi bom. Tá? Então, essa identificação é feita baseada no equilíbrio entre água e glândulas sebáceas. Glândulas sebáceas são as que produzem o sebo na pele da gente. Buscando sempre a igualdade entre as duas partes. É importante bebermos muita água, tá? Pele oleosa. O que caracteriza essa pele oleosa? Então, é essa produção de sebo, tá? Mas em excesso. A pele produz sebo em excesso. Aí dá aquele aspecto de pele brilhosa, sabe? Fica suada, assim, e pegajosa, principalmente, assim, nessa região de nariz, região de testa, tá? E é propensa ao aparecimento de acne. Superfícies mais espessas, com poros dilatados, principalmente nessa região que eu falei para vocês, que é a testa, o queixo
nariz, né? Então é a região T que eles falam. Por que T? Porque é a testa, nariz e queixo. Normalmente são regiões onde mais aparece acne. Aí aqui tem algumas causas, tá? Que pode ocasionar essa pele oleosa, que é a dieta, estresse, hormônio e a tendência genética. Às vezes é só uma tendência genética, é uma pessoa zen, não tem estresse nenhum, mas tem a pele oleosa. Então, veio lá da sua genética, infelizmente. Mas vocês podem observar que tem gente que tem a tendência à pele oleosa e a dieta e o estresse favorecem o aparecimento de acne. Por quê? Porque potencializa essa produção de sebo e, consequentemente, aumenta a produção de acne. Ela é um dos tipos mais comuns, tá? Aí, por conta disso, no Brasil, até por conta de clima, né? A gente tem um país tropical, a maior parte do tempo é quente. Nós temos, para esse tipo de pele, uma gama enorme de produção de dermocosmético. O que é dermocosmético, então? São cosméticos que possuem efeitos farmacológicos. Então, eles não são só, digamos assim, cremes sem função de tratamento, né? Então, ele vem para reduzir esse excesso de óleo, ou então equilibrar, que são os oil free, eles falam, que são livres de óleo. Então, quem tem pele muito oleosa, é ideal que faça uso de produtos dermocosméticos oil free, né? Que são livres de óleo. Com textura fluida, pode ser gel creme, loção e sérum. Essa é outra coisa que talvez vocês vão aprender ainda. Não sei se vocês já estudaram. Provavelmente na disciplina de cosmetologia, talvez, não sei como é a grade de vocês. Mas qual é a diferença, então? Tá? Do sérum, gel creme, loção. Por que quem tem pele oleosa é melhor usar um gel creme? Tá? Então, isso é coisa que vocês vão aprender também. Por que não é tudo igual, né? Tem um porquê. Então, você vai ver a apresentação dos cosméticos. Eles se apresentam de diversas formas. Protetor solar também, extremamente importante, mas com esse tipo de característica, tá? Livre de óleo. Aqui a gente falando de pele oleosa. Pele seca. Essa já, ao contrário da oleosa, ela tem deficiência de água e de sebo. Então, ela tem aquele aspecto áspero, opaco e sem brilho. Ela é o oposto da oleosa. Você considera, então, uma pele desidratada. Agora, no inverno, a gente olha, assim, região de antebraço, braço, cotovelo, às vezes joelho, né? São áreas do corpo da gente que são mais secas. Às vezes você vai olhar outra parte do corpo e vai perceber o que é uma pele seca, uma pele desidratada. A gente fala, estou precisando hidratar essa parte do meu corpo que está seca. Então, é uma pele seca, considerada desidratada e com tendência a craquelar. Sabe quando ela fica? Ela fica até meio esbranquiçadinha. A minha mãe, falando da minha mãe de novo, teve dengue esses dias e ela estava reclamando que a pele dela estava bem seca, e ela me mostrou, e estava assim, esbranquiçado, todo craquelado. Falei, nossa, mãe, precisa hidratar. Aí você pode jogar óleo ali para hidratar aquela região. Maior tendência a aparecimento de rugas. Aqui eu coloquei para vocês, ó, os cremes e sérums são ideais para esse tipo de pele, tá? De novo, falando desse tipo de modalidade de formulação, né? O que é melhor. Daí, pele sensível. Pele sensível é aquela que você tem que tomar maior cuidado. Qualquer coisa dá alergia na pessoa. Então, ela tem pouca tolerância e é propensa a ter reações adversas quando entra em contato com determinadas substâncias. Normalmente, o dono dessa pele sabe. Ele fala, não rola, eu tenho alergia. Não dá, isso me dá alergia. Tudo dá alergia. Então, ela já é uma pele que não tolera muita coisa. E a pessoa acho que já passou por várias situações que ela mesma já avisa. Não dá, eu sou alérgico. Isso aqui me irrita. Então, às vezes, acaba não passando nada, porque tudo incomoda, tudo causa um processo alérgico, normalmente.
Então, são peles mais finas, as de bebês podem ser consideradas alérgicas, escassas e com desequilíbrio de pH, como as envelhecidas, tem um desequilíbrio hormonal também, provocado por gravidez ou estresse, são exemplos de pele sensível. Produtos ácidos e outras composições, ideal essa cutis é utilizar produtos com agentes físicos e não químicos, tá? Por conta dessa reação. Ação calmante, anti-irritante, sem parabenos. Sabe quando você vai tratar uma gestante, por exemplo? Você pode usar um produto cafeinado numa gestante? Não, ele vai promover um calor ali e pode dar uma reação. Já em pele normal, já causa uma vermelhidão, né? Já queima a pele. Imagina que você vai usar numa pele que está sensibilizada. Então, não é o momento, não é a hora e não é a pele ideal. Nesse tipo de pele, só produtos mais leves, coisa mais simplesinha. Procure também utilizar água termal para ajudar a acalmar irritações no caso de ocorrer irritações. E a pele mista, então? A pele mista é aquela que a maioria de nós temos. Então, a pele mista é igual a um aspecto oleoso, poros dilatados na região da testa, nariz e queixo, de novo a zona T, e tem tendência à acne. Mas, junto com ela, um aspecto seco nas bochechas e extremidades do rosto. Então, aqui você vai ter uma região oleosa, considerada com um aspecto de oleoso, que brilha, e as bochechas aqui mais seca. E pode até causar irritação e às vezes até descama essa região. E aqui um excesso de óleo, nasce espinha, acne, tudo mais que tem direito. Para equilibrar, a gente tem que hidratar e controlar essa oleosidade. Aí é muito importante essa questão do controle de oleosidade, que acho que eu não falei para vocês, é que às vezes a gente acha que ficar lavando o rosto mais de uma vez para tirar essa oleosidade vai resolver o problema. E, na verdade, às vezes você promove a produção de mais óleo, tá? Então, muito cuidado quem tem o hábito de achar que o rosto está muito oleoso e lavar, porque você pode estar promovendo aí aquele efeito rebote. Então, a tua pele acha que ela tem que produzir mais óleo, porque você lavou e tirou aquele óleo. Ela está seca. Emite mais óleo ali para deixar ela mais hidratada, digamos assim. E não é por aí, tá? Então, muito cuidado com essa falsa ideia de que se a gente está lavando o rosto, a gente está tirando a oleosidade. Falando da pele mista, evitar astringência em excesso, soluções alcoólicas e textura muito cremosa. Aqui, ó, o mais indicado é o sérum, o gel e o fluido. Aqui também a gente tem que escolher produto livre de óleo para cuidar com a região T, né? Então, você usa livre de óleo que ele serve tanto para uma região quanto para outra. E a pele acneica, que tem a normal ainda. Então, a pele acneica, que é aquela que tem maior produção da acne. Acne é uma doença, tá? Tem gente que tem muita formação, então forma cravo, espinha, pústula, cisto. As glândulas sebáceas secretam essas gorduras para criar uma proteção para a cutis. E aí você precisa ser acompanhado por um dermatologista. Daí, quando você fala em acne, já é questão de doença. Quando vocês começarem a ir para a prática, que vocês verem peles muito acneicas, o ideal é sempre direcionar o teu paciente para um dermatologista, que vai tratar de maneira eficaz, corretamente, às vezes até definitiva na diminuição da produção ali desse excesso de cravos e espinha, né? Tem medicamentos que tratam de dentro para fora. Acontece muito em adolescência, mas existem peles maduras que resolvem que vão ser jovens. É a história. E às vezes também pode ser excesso estresse e desenvolve esse monte de espinhas e pústulas, e aí tem que ser tratado mesmo com o dermatologista, tá?
Produtos para pele acneica devem controlar a oleosidade. O excesso de óleo facilita nessa formação de cravos e espinhas. Tem que ter ação secativa. Por quê? Porque você não deve ficar cutucando a espinha, nem vocês, como profissionais, tá? Então, o cliente vai lá com aquela espinhona no rosto, que dá uma vontade de espremer, você não deve espremer. Então, você usa um secativo ali, que você vai secar, porque a partir do momento que você espreme, você promove a formação de cicatriz, e aí fica com aqueles rostos todos marcados. Hidratar essa pele, além de serem não comedogênicos e não entupirem os poros. Então, o que é comedogênicos? Comedogênicos é aqueles que formam comedões, tá? E comedões são poros entupidos. Então, nesse tipo de pele, você usa produto que não forma comedão, tá? Então, normalmente, é produto mais livre de óleo também. Outro ponto importante é sempre lembrar de retirar a maquiagem e higienizar a pele para deixar os poros livres. Isso é muito importante, às vezes a gente não dá valor. Então, maquiou, usou, às vezes é só a maquiagem do dia. Para dormir, limpa, tira tudo, deixa a pele respirar, tá? E a pele normal, acho que é a última que a gente tem para falar, é uma textura saudável, equilíbrio entre água e sebo. O ideal e saudável para a pele, que é a pele rara, tá? Quem tem pele normal são poucos, mas existem. Então, ela tem aquele equilíbrio, então ela nem brilha demais e nem de menos, produz gordura na quantidade certa, não tem excesso de brilho nem ressecamento, poros pequenos e pouco evidentes. Então, não é aquela pele que você olha, tipo, o nariz e ele tá parecendo um moranguinho, de tanto comedõezinhos ali, pontinhos, né? Então, não. Ela é pouco evidente, sua aparência é aveludada e com viço. É a pele de pêssego. Tem poucas imperfeições. É essencial manter a pele dessa forma, mantendo esse equilíbrio, cuidando da higienização, hidratação e protetor solar. Quem tem esse tipo de pele não precisa de muita coisa, tá? Só higienizar, hidratar e usar filtro solar. Então, ela usa ali um hidratante para pele normal e protetor solar, e é lindo e maravilhoso. E aí, eu acabo com a parte teórica com vocês. Então, eu falei da importância da anamnese, falei dos tipos de pele. Tem um monte de coisa que daria para falar, mas daí fica muito cansativo. Então, eu tentei ser o mais sucinto possível. E aí, a proposta era trazer uma prática para vocês, porque vocês não têm... não tiveram muito contato, né? E aí, tem que ser uma prática teórica. E eu, em parceria com a Aesthetic House, consegui que eles fornecessem para mim um kit, um tester deles lá, para mostrar esse protocolo, então, que é um protocolo que associa a hidratação, preenchimento e firmeza. Como que você sabe disso, professor? Porque a gente estuda o protocolo, e esse é um protocolo que vem pronto. Eles vendem os produtos, porque eles vendem o protocolo junto. Então, o protocolo deles inclui lá o sérum, primeiro um gel de limpeza, um sérum, um creme e uma máscara. Serve para qualquer pessoa? Para mim, não serviu. Então, assim... não serve para qualquer pessoa. Por quê? Porque ele vai produzir mais óleo. Então, serve para uma pessoa que tem problema com oleosidade? Não serve. Serve para alguém que está com a pele seca, craquelada, precisando estimular a produção de colágeno? Serve. Ele é rico em ácido hialurônico, ele é rico em hormônio de crescimento. Então, ele é importante. Tem uma gama de clientes que precisa desse tipo de tratamento. Então, foi o que eu consegui com eles para apresentar esse protocolo. Tá? É linha Yalo que eles falam, tá? Linha de revitalização. Então, ele contém um Yalo Serum, que é a apresentação. Depois, no final, eu vou falar o passo a passo aqui de cada um, e aí eu vou passar o vídeo. No vídeo, eu mostro cada um deles para vocês, os frasquinhos certinho, tá? Então, ele é composto pelo Yalo Serum, que é um sérum, vem num gota-gota.
que preenche rugas profundas de dentro para fora. Estimula macromoléculas fundamentais, aumenta a permeação dérmica. E deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Vocês não estão trabalhando com invasivos, tá? Então, assim, o resultado, ele não é imediato. É diferente de você falar assim, mas é diferente do Botox, diferente de um ácido hialurônico que você faz um preenchimento, um fio de PDO de sustentação. Porque vocês trabalham dermocosmético, vocês trabalham estimulação de fora para dentro, de absorção, e depende de organismo para organismo, tá? Depende se a pessoa faz atividade física, se ela estimula com algum eletroestimulador, se ela faz o tratamento certinho ou não, tá? Só não misturem as coisas. Então, são tratamentos que dependem de protocolos e talvez um processo mais demoradinho para obter resultado, mas o resultado vem, tá? Então, quando você for vender para o teu cliente, tem que ser bem sincero, tá? É tratamento. Então, igual você querer ir no médico e achar que um único remédio em um dia vai resolver teu problema. Talvez não, talvez você vá a um antibiótico. Mas eu melhorei com 2 dias de tratamento. Vou parar. Errado. Você tem que fazer os 7 dias, como ele mandou, 14 dias, que é o ciclo para você combater uma bactéria. Tá? Então, você precisa fazer certinho. Aqui é a mesma coisa, você está tratando de fora para dentro. Então, esse protocolo vem com um sérum, que é o primeiro passo. Aí vem com um creme, que é o Hyaluricam, que aí você vai fazer massagem. E o protocolo, depois no vídeo vocês vão ver, vocês não retiram o produto. Então, vocês massageiam até completa absorção. Esse é o creme de massagem. Alto poder hidratante, é muito hidratante. Então, ele deixa a pele super hidratada. Facilita a cicatrização, auxilia a recuperação do tecido. Faz um detox com ação antioxidante. O que é antioxidante? Quando você não oxida, ou seja, você posterga o envelhecimento, porque a gente vai oxidando, por isso a gente vai envelhecendo. E aí você trabalha com antioxidantes. E por último, uma máscara preenchedora, tá? Ela é oxigenante, tem textura fresca, preenche rugas e recupera a barreira cutânea. É isso que eu tô falando para vocês. Às vezes acha que vai fazer uma vez a aplicação e vai desaparecer as rugas. E não é assim, não é um preenchedor intradérmico, tá? Então, ele não é de resultado rápido, ele é tratamento. E isso vocês têm que ensinar para os seus clientes, pacientes. Faz uma hidratação intensiva, imediata, prolongada. Combinação inédita de ácido hialurônico e esse fator de crescimento. Potencializa a penetração dos ativos. Então, quando você está fazendo um tratamento assim, tudo que você jogar na sequência, você está fazendo com que ele venha com mais resposta. Igual eu falei lá no comecinho, quando você vai iniciar um tratamento facial, vem de primeiro uma limpeza de pele. Por quê? Porque você prepara a pele do teu paciente para receber qualquer tratamento. Então, ela vai estar limpa, né? Então, você faz uma limpeza. Agora, nós vamos fazer isso. Por exemplo, um protocolo de Hyaluricam. Por quê? Porque a pele está pronta para receber. Você tirou tudo que era impureza, o máximo de impureza que tinha ali. Agora, a absorção da tua matéria-prima, né, do teu tratamento vai ser muito maior. Aí, aqui, eu coloquei o passo a passo, mas eu vou mostrar no vídeo, tá? Então, eles são produtos eficazes, seguros, práticos, eu já vi muito resultado. É recomendado no protocolo deles, lembrando que isso aqui é um protocolo pronto, 4 sessões, uma vez por semana. Então, você vai vender um protocolo desse para um mês de tratamento. E o tempo de aplicação é média de 45 minutos. Aí, o primeiro, eu falei que primeiro era o sérum, mas, na verdade, todo o procedimento você começa com a limpeza. Então, vem lá um gel de limpeza, que é um sabonete, onde você vai limpar a pele da tua cliente.
aplica e remove com algodãozinho, você não precisa levar a cliente até uma cuba para lavar. Com o próprio algodão umedecido, você tira esse gelzinho de limpeza. Aí você aplica esse sérum e faz movimentos de pinça, tá? Como se fossem beliscões. Eu não sei se vocês já aprenderam também, mas dentro da disciplina de massagem facial, de facial, não sei, vocês vão aprender vários movimentos faciais. Facial é um pouquinho mais delicado, porque você tem uma área de trabalho menor do que um corporal. O corporal você pode ir com a mão cheia. No rosto você vai com os dedinhos, você faz rolamento, você faz pinça, tá? Então o sérum, ele vai ser aplicado e trabalhado até a absorção com pinçamento. Depois vem o creme, que você vai aplicar e massagear o rosto de 10 a 15 minutos, tá? Aqui daí tem uma dica, massagem com movimentos firmes para cima, para estimular o lifting. E pode ser feito, lembra que eu falei de colo e pescoço? Pode ser trabalhado colo e pescoço, tá? No vídeo, eu fiz em tempo reduzido, senão a gente ia ficar 45 minutos assistindo o vídeo. Então, aqui, o que seria 10 minutos, eu fiz em 2 minutos, de repente, tá? Só para vocês não falarem, Pro, mas o protocolo era 10, você fez 2. Tá? Eu não estava visando o resultado, eu só estava visando mostrar para vocês como é a aplicação, tá? E aí, por último, então, é o sérum, o creme e essa máscara intensiva de revitalização, que você daí vai aplicar uma camada fina. Ela não é uma máscara plástica, porque a máscara plástica é aquilo que você retira, ela seca, vira uma máscara que você puxa. Ela é hidratante, então ela fica como se fosse um creme. Só que você não retira, tá? Você deixa ali, vai deixar agir por 10 minutos. Depois eu dei uma massageada para absorver aquele excesso, para o cliente não ir embora com a cara cheia de creme. E apliquei um filtro solar por cima. Quando você faz um facial, nunca deixe tua paciente ir embora sem um filtro solar. Finaliza sempre com um filtro solar. E aqui o videozinho para vocês. Então, eu vou soltar o vídeo. E aí, eu vou pôr no máximo o volume aqui. Eu não sei se vai ficar bom para vocês. É coisa vocês reclamem, senão depois vocês assistem a aula gravada, que daí, de repente, no áudio de vocês fica melhor. Mas observem os movimentos. O que eu estou falando no vídeo é a mesma coisa que eu falei agora para vocês. Os passos, tá? E daí a gente já finaliza. Deixa eu aumentar tudo que eu tenho aqui. Bom, agora nós vamos mostrar a parte prática. É confiável, tá? Você com ácido hialurônico, faz preenchimento, firmeza e hidratação. Eu vou mostrar no passo a passo, talvez o tempo um pouco reduzido, senão fica muito longo. Mas eu vou explicando na cabeça de vocês como funciona, para
nós vamos começar com as aplicações. Então, o protocolo inclui um sérum, um creme e uma máscara. Tá? O primeiro passo é o sérum, tá? E álcool sérum. Ele já vem embutido. Então, esse álcool sérum, a gente vai aplicar e fazer movimentos para a fixação. Durante todo o protocolo, a gente não vai mais retirar o produto. Então, agora no ambiente feito a higienização.
protocolo é o protocolo da arte, né?
turma, o protocolo era esse, tá? Eu acho que talvez o som tenha ficado um pouquinho baixinho, depois se vocês quiserem assistir de novo. Eu fiz em tempo reduzido, vou interromper o compartilhamento aqui para a gente conversar. Eu fiz em tempo reduzido, cliente dorme, é fato, tá? Ela dorme na maca, o facial é sempre assim, mas é isso que eu queria conversar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição, se quiserem me perguntar qualquer coisa. Era isso, Indianara. Uhum. Professora, sensacional, muito obrigada pela aula, tá? Os alunos fizeram, sim, algumas perguntas, eu vou reproduzir e você pode responder brevemente, tá certo? Estamos aí quase 2 horas já de aula, né? Pode responder brevemente, tá certo? Tá. A Jennifer perguntou, leite de rosas faz realmente mal? Por quê? Ele tem álcool, né, na formulação. Então, não é mais usual, tá? A gente tem que cuidar com isso, porque você acaba agredindo a pele. Tá certo. Como faço para acabar com os cravinhos, principalmente no nariz? Limpeza de pele em cima de limpeza de pele. Pode fazer uma por mês, não tem problema. Aí ela pergunta novamente, limpeza de pele, perdão, faz mal para a pele? Não. Pois todas as vezes que fiz na primeira semana ficou horrível, toda manchada. Nós não recomendamos, a gente fala assim, se tem algum evento, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um casamento, vou fazer uma limpeza de pele, não faça. A impressão que dá quando você faz limpeza de pele é que você estragou a sua pele, no dia seguinte ela está arrebentada. Então, quando quiser fazer, faça com um período de pelo menos 15 dias antes de qualquer evento especial, tá? Porque quando você se submete à limpeza de pele, você abre os poros, você dá espaço, então às vezes tinha alguma coisa escondida ali, ela vem à tona, ele aparece, tá? Ela perguntou também, por que surgem as espinhas internas no rosto? Eu acho, aí assim, eu não saberia te informar com precisão, tá? Esse tipo de coisa seria a título de dermato, mas normalmente elas são mais hormonais, tá? E não se deve, a gente tem aquela tendência de pustulizar, né? Deixar ela vir a furo. A gente não deve, às vezes pega até agulha e fura. O ideal não, com espinha não se mexe. Quando ela está interna, às vezes ela está inflamada, você tem que passar pomada anti-inflamatória para ela dissolver lá por dentro mesmo. Às vezes trabalha até com própria medicação, né? Isso. Tá certo. A Anice perguntou também, professora Carolina, você tem alguma dica ou sugestão para nós começarmos a atender os clientes? Como posso iniciar uma clientela? Começar é sempre um desafio, né? Agora, o que eu acho bonito, e eu sempre trouxe como exemplo, as meninas da estética, todas, assim, eu diria 90% que eu lecionei, elas não têm medo, tá? Então, elas começam com o vizinho, elas começam com a mãe, com a tia, com a avó, com a filha, elas começam atendendo em casa, às vezes na cama da cliente. Porque não tem dinheiro para comprar uma maca portátil. Você montar um espaço hoje, ele é custoso. Então, quando vocês se formam profissionais da área técnica de estética, vocês têm a opção de trabalharem como profissionais autônomos. Vocês fazem carteirinha de autônomo e não tenham medo, divulguem o trabalho e corram atrás. Vocês não vão começar ganhando, talvez não seria certo cobrar o preço de uma profissional que está no mercado há mais tempo, sejam mais humildes de repente, mas comecem, não tenham medo de começar, e não omitam, então assim, deixem claro que é o início de vocês, e todo mundo tem chance de começar, né, às vezes você quer começar lá em cima e de repente você se atrapalha no caminho, então começa ali. A minha mãe, eu uso a minha mãe porque eu acompanhei a história da minha mãe como técnica, e ela é técnica de estética. Ela
começou fazendo limpeza de pele no fundo de casa. E assim, hoje ela tem um espaço dela, ela tem clientes fixas, ela não precisa correr atrás, nunca fez uma propaganda, sempre foi o boca a boca. Então, tem espaço para todo mundo, seja no seu bairro. As minhas alunas montam salas dentro da casa delas. Então, elas pegam lá um quartinho, uma salinha que estava desocupada, uma edícula, qualquer coisa assim. Elas compram uma maca, eu não sei como funciona na faculdade, mas as meninas, durante o curso, elas adquirem os kits faciais delas e corporal, que são os mesmos que elas começam a atender. Elas compram lá um kit de limpeza de pele e um kit de massagem corporal. E durante a própria graduação, lá, o curso técnico delas, elas já começam a atender. Nos finalmente ali, faltando 6 meses, elas já têm uma cliente aqui, uma cliente ali, eu acho super bonito. Não tenham medo. Essa é a minha dica. Que fazer com amor, né? Com amor. Com dedicação, sempre procurar melhorar. E tem muito curso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você está fazendo o teu técnico, você pode fazer um curso avulso para aprimorar. Porque, às vezes, lá no curso técnico, você vai ver só um pedacinho, né? Então, tem lá uma disciplina que ensina, por exemplo, massoterapia. Você gostou daquilo? Vai fazer curso avulso daquilo. É o que eu falei do facial. Se identificou com o facial, vai se aperfeiçoar a busca. Tudo você agrega, né? E faça com amor. É isso. Exatamente. A Lady Daya perguntou também, quais aparelhos você acha essencial? Em ordem, se você estivesse começando na estética hoje, quais aparelhos você investiria primeiro? Eu amo o Inderm e o ultrassom, eu acho. Aí, assim, eu falei o Inderm, você consegue trabalhar mais coisas com ele, porque ele tem acessórios, tá? Então, ele tem lá o cabeçote de rolamento, ele tem o pump que faz bumbum lá, levanta bumbum. Então, você agrega acessórios nele. O ultrassom é muito interessante para gordura localizada, para celulite. Se você for investir em facial, uma maleta facial é interessante. A maleta facial, as meninas costumam comprar só não é a maleta completa. Como que chama? Só o que agrega os pentes, né? Então, tem o que faz eletroterapia lá, capilar, eu não consigo lembrar o nome do aparelho agora. Alta frequência. Alta frequência, isso. As meninas, porque daí sai mais barato do que comprar a maleta. Então, a alta frequência é legal e o vapor de ozônio também é legal para o facial. Seriam, assim, 4 equipamentos. Ultrassom, o Inderm, que é o vácuo, e a alta frequência e o vapor de ozônio. Certo. Mais uma perguntinha, prof. Minha pele é mista e com tendências a acne. Quais produtos devo usar no meu dia a dia? Então, em forma de sérum seria interessante. Esse tipo de pele é a mais comum. Eu comentei que aí você tem que, né, com relação a hidratante, esse tipo de coisa, eu uso vitamina C, eu uso ácido hialurônico, depende muito da sua idade também. O filtro solar não pode faltar. No vídeo eu comentei, hoje existe o filtro solar em pó. Então, a gente, às vezes, não reaplica o protetor solar, porque ele é pastoso, ele é em creme, ele é em gel, e você acaba tirando o que você passou de maquiagem. Então, de repente, você ter na bolsa um filtro solar em pó, você pode estar reaplicando ao longo do dia, você está fazendo uma camada protetora e não está tirando a sua make, tá? Então, acho que para quem tem esse tipo de pele, tem que se encontrar com o produto, mas normalmente em sérum ou em gel são os mais ideais, tá? Mais uma perguntinha, prof. O que você indicaria para pessoas que têm melasma? Melasma é um problema sério, que não tem cura, tá? Então, assim, não vai desaparecer. O melasma, ele vem em decorrência de idade,
em decorrência de genética, em decorrência de uma gestação, tá? Ideal é procurar dermato, porque o dermato ele vai te dar o produto certo. Dentro da estética é paliativo, tá? Então, eu uso hoje um ácido para melasma, que me deu muito resultado, e quem indicou foi uma dermato, porque até então nada tinha feito desaparecer. Eu nunca tive, e agora com o tempo, e ela disse para mim que não tem como fugir, que é a idade. Tá? Então, melasma não tem o que fazer. Eu não posso, a história da receitinha de bolo, eu não posso falar para você que o ácido que eu estou usando vai resolver o seu problema, tá? Mas tem que procurar ajuda, porque senão ele só piora. Então, você ameniza o melasma. Você mascara ele, mas ele vai estar ali sempre. E ele tende a piorar se você não cuidar. Tá? Então, tudo que você fizer que te prometer cura, não cura. Ele só melhora, tá? Certo. Tem uma aluna que fez uma pergunta, a Andressa. Andressa, eu não sei se é da alçada da professora Carolina, mas eu vou perguntar. É possível tratar as dores desagradáveis do período menstrual, cólicas, com acupuntura? A base de acupuntura da Pro é bem básica. Eu até fiz uma disciplina na pós-graduação, mas eu sei que existem pontos no corpo da gente e a acupuntura trabalha pontos, tá? Com agulhinha ou com sementinha, conforme for, que atuam nessa área. Então, existe a possibilidade, sim, só que tem que ser bem feito, tem que ser com alguém que entende, tá? Eu lembro que existem pontos abortivos, né, que são relacionados a esse período aí. Então, existe a possibilidade, sim, mas eu não sei te dizer como exatamente seria, tá? Mas um bom profissional vai saber trabalhar. Tá certo. A Jennifer está perguntando aqui sobre o anticoncepcional. Ele melhora espinhas? Existem estudos que sim. É tudo muito pessoal com relação ao hormônio. O hormônio é uma bomba, tá? Então, tem gente que melhora e tem gente que piora. E uma última perguntinha, prof. A Jennifer também está perguntando sobre os milhões, né? O que eu posso fazer? Milho, até existia um tabu aí que o técnico de estética não podia trabalhar com pérfuro cortante. O milho a gente costuma furar com agulhinha de insulina, tá? Então, vocês têm essa possibilidade. Então, o milho você tem que ser bem aplicadinho, tá? Ali 90 graus, bem no meio, só um piquezinho e você tira. É comum aparecer milho, isso aí a gente não foge. Então, numa limpeza de pele, o milho você pode tirar, a espinha você não espreme, tá? Tá certo. Professora, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação, foi uma excelente aula, os alunos estão aqui elogiando bastante também no chat, tá? Alguns perguntaram se existe a possibilidade de disponibilizar a videoaula. Sim, eu mando para você. Tá certo, pessoal. Então, quem tiver aí, eu vou, então, assim que ela disponibilizar para mim, vou disponibilizar no nosso canal do Instagram, tá? No perfil do Instagram para vocês, tá certo? Maravilha, né? Vamos nos encaminhando, então, para o final desse mini curso. Mais uma vez, professora, muito obrigada pela participação, tá? Pessoal, então continuem atentos à programação do ciclo de estudos, tá? Amanhã vai ser a segunda noite, temos 2 mini cursos aí da área da estética também específico, mas temos outros também, né, dos demais cursos, né, da instituição. Na quinta-feira, nós teremos uma mesa redonda com o tema a importância da publicação científica, tá? Esse vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube. E na sexta-feira, teremos 2 palestras no encerramento do evento. Eu vou deixar no chat também o site para vocês conferirem a programação completa, tá? Pessoal, muito obrigada a todos. Professora, mais uma vez, muito obrigada, tá, pelo tempo. Foram quase 3 horas. 2 horas. 2, né? Isso, 2 horas.
quase 2 horas de aula. Foi excepcional. Muito Eu obrigada. que agradeço, Tá? Os alunos estão, muito obrigada, que vocês tenham validado, né? Acredito que já tenha encerrado, expirado o prazo ali para confirmar a presença, tá? Para validar para a certificação de vocês, tá? Pessoal, muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigada, gente. Eu fico à disposição, tá bom? Obrigada. Obrigada, Tchau. professora. Tchau, tchau. Tchau.